A vida é um sopro, um vapor, uma brisa que sopra e desaparece no instante seguinte. Você já parou para pensar na velocidade com que os dias passam? Já notou como o tempo parece escorrer por entre os dedos? Há uma verdade que evitamos encarar, mas que ecoa como um trovão nas Escrituras. Nós somos finitos. O Salmo 90, atribuído a Moisés, o homem que viu o rosto de Deus, traz uma das mensagens mais impactantes da Bíblia. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, havendo vigor, a 80. E o orgulho deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Salmos 90, 10. Essa não é apenas uma constatação do envelhecimento humano. É um grito de alerta, um despertador para o espírito. Moisés está dizendo: pare de viver como se tivesse todo o tempo do mundo, porque você não tem. O tempo não espera. Ele não retrocede, ele não negocia. Ele é como um rio que corre em uma só direção, do nascimento à morte. Cada dia vivido é um dia a menos. Cada segundo desperdiçado é uma oportunidade que não volta. E mesmo que você ignore isso, o tempo continua avançando. Ele arranca sua juventude, desgasta seus ossos, curva sua coluna, apaga suas memórias e, por fim, o leva para o pó. Essa é a sentença que paira sobre todos nós. A morte é certa. É a única garantia da vida. Por mais que você esconda isso atrás de distrações, redes sociais, trabalho excessivo ou prazeres passageiros, o fato permanece. Você está morrendo. Vivemos como se fôssemos eternos. Planejamos como se fôssemos viver 100 anos. Investimos em carreiras, em conquistas, em títulos e esquecemos que no final tudo isso será pó. Você pode acumular riquezas, fama, status, pode ser lembrado por multidões, mas diante da eternidade isso significa o quê? Qual o valor de 30, 40, 50 anos de glória terrena comparado com um destino eterno? Jesus perguntou: pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8,36. Essa não é uma frase de efeito, é uma realidade ignorada por bilhões todos os dias. Moisés suplica no Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Verse 12. Ele está pedindo mais do que matemática, está clamando por consciência, por clareza, por sabedoria eterna. Contar os dias não é apenas saber a idade, é saber que cada dia é um presente que não pode ser desperdiçado. É reconhecer que estamos diante de uma contagem regressiva invisível e não sabemos quantos dias ainda temos. Quantas pessoas você conhece que saíram de casa de manhã e não voltaram mais? Quantos jovens aparentemente saudáveis tiveram suas vidas interrompidas por um acidente, uma doença súbita, um ataque fulminante? Você pode até achar que isso está longe de acontecer com você, mas será que está mesmo? Você tem certeza de que viverá até amanhã? Até o fim do mês? Até o próximo aniversário? O Salmo 90 também declara: tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Verso 3. Isso nos lembra que esta vida não é o fim, é o campo de prova, é o tempo de decisão, é o momento em que escolhemos para onde iremos após a morte. Vivemos hoje para definir a eternidade. Cada escolha feita aqui tem repercussões eternas, e o tempo que nos é dado é o suficiente para decidir, nada mais. Nenhum segundo a mais será acrescentado sem propósito. Sabe por que tantos estão ansiosos, perdidos, deprimidos? Porque vivem sem consciência da eternidade. Correm atrás de coisas que não preenchem, perseguem sonhos que não salvam, querem sentido sem Deus, querem paz sem arrependimento, querem alegria sem santidade. Mas isso é impossível. Quem ignora a brevidade da vida, automaticamente ignora a urgência de se voltar para Deus. E por isso vive um vazio silencioso, uma angústia profunda,
uma sensação constante de que algo está errado, mesmo quando aparentemente está tudo bem. O coração sábio não é aquele que sabe muito, é aquele que entende que o tempo está se esgotando e que somente em Deus há salvação. A oração de Moisés é clara: ensina-nos. Isso significa que essa consciência não é natural. Ela precisa ser ensinada, revelada, despertada pelo Espírito de Deus. Se você ainda não sente a urgência de buscar a Deus, ore como Moisés. Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Porque a verdadeira sabedoria é viver como alguém que está de malas prontas para a eternidade. O ser humano se acostumou com a impunidade. Em muitos lugares do mundo, o mal é celebrado, a corrupção é tolerada, o pecado é banalizado. Homens cometem crimes e não pagam por eles. Líderes mentem, famílias são destruídas e nada acontece, mas há algo que o homem moderno esqueceu. Deus não é como os juízes desta terra. Ele não se deixa subornar, ele não se cansa, ele não é cego. O Deus da Bíblia é um Deus de justiça absoluta. E ele já marcou o dia em que julgará todas as obras, pensamentos e intenções dos homens. Nada ficará oculto, nada será ignorado, nenhum pecado ficará impune. Quando falamos sobre a justiça de Deus, não estamos falando de vingança emocional, como a que vemos em filmes ou nas ruas. A justiça de Deus é baseada em sua santidade, em sua natureza incorruptível. Deus é justo porque Ele é santo. Ele não pode ignorar o mal. Ele não pode fingir que o pecado não existe. Ele não passa pano. Ele não tolera o que é sujo, torcido, impuro. Salmo 89:14 diz: justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Isso significa que o trono de Deus é sustentado pela justiça. Ele reina baseado no que é certo, reto e verdadeiro. Se Deus deixasse de julgar o pecado, ele deixaria de ser Deus. A palavra é clara, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Segundo Coríntios 5:10, não há exceções, não há atalhos, não há desculpas. Todos comparecerão: o mentiroso, o adúltero, o soberbo, o hipócrita, o ganancioso, o religioso, o incrédulo, o pregador, o ateu, o corrupto, o viciado, o fofoqueiro, o orgulhoso, todos. E ali não haverá advogado de defesa, não haverá manipulação emocional, não haverá como esconder nada. Tudo estará exposto. Os olhos do justo juiz verão tudo. Engana-se quem pensa que a justiça de Deus só se manifesta no juízo final. Muitas vezes ela já atua aqui e agora. Deus julga na história. Deus fecha portas. Deus permite que colhamos o que plantamos. Ele disciplina os que ama. Ele resiste aos soberbos. Ele quebra o orgulho dos que zombam da santidade. Romanos 1 mostra que a ira de Deus já está sendo revelada. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Romanos 1:18. O mundo está em caos, não só porque o homem é mau, mas porque Deus já está julgando as nações. Ele entrega os homens aos seus desejos imundos, à sua própria destruição. Isso também é justiça. Você pode esconder seus pecados da sua família, da igreja, dos amigos, da internet, mas não de Deus. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Eclesiastes 12:14. O que você faz em segredo será exposto em público. O que você pensa no escuro será gritado à luz. O que você finge ser será confrontado com quem você realmente é. Deus não é enganado por aparência. Ele julga intenções.
pensamentos, motivações. E ele é implacável contra o pecado. Quando olhamos para o padrão da justiça divina, algo fica claro: nenhum de nós é justo. Não há justo, nenhum sequer. Romanos 3:10. Essa é uma verdade que destrói o orgulho humano. Você pode ser melhor que muitos, mas não é santo como Deus exige. E se Deus for julgar você apenas pelas suas obras, você está condenado. Todos pecaram, todos erraram o alvo, todos serão considerados culpados diante da justiça eterna de Deus. Então, surge a grande pergunta: se Deus é tão justo, como ele pode perdoar alguém? Como ele pode salvar um mentiroso, um assassino, um corrupto, um impuro? A resposta está em Cristo. Na cruz, Deus satisfez sua justiça e liberou sua misericórdia. Na cruz, ele julgou o pecado em Jesus, para que pudesse perdoar o pecador. O sangue de Cristo é o que nos livra da condenação. Até aqui vimos que Deus é justo e santo, e o homem é completamente depravado, morto em seus pecados, sem força ou desejo de buscar a Deus. Essa realidade nos deixa em um estado desesperador. Mas é justamente neste abismo que a glória do Evangelho resplandece. Deus desceu. O justo morreu pelo injusto. O cordeiro foi imolado. A cruz de Cristo não é um símbolo de religião. É o altar de justiça e misericórdia mais profundo do universo. Foi ali que o santo foi tratado como maldito, para que o maldito fosse feito justo. Apocalipse 13:8 nos revela que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isso significa que a cruz não foi um plano B. Não foi uma reação ao pecado do homem. Foi o plano eterno do Deus triuno para revelar sua glória por meio da redenção. Antes que houvesse pecado, já havia um Salvador. Antes que houvesse queda, já havia sangue preparado. Efésios 1:4-5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. O Pai arquitetou, o Filho se entregou, o Espírito aplica. A salvação é uma obra completa e totalmente divina. João 1:14 declara: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." Jesus não foi um homem qualquer. Ele é o Deus encarnado. O próprio Criador entrou na criação. O Eterno entrou no tempo. O Infinito vestiu a limitação humana. Ele sentiu fome, sede, dor, rejeição, mas sem pecado. Hebreus 4:15 afirma: "Em tudo foi tentado como nós, mas sem pecado. Ele viveu a vida que nenhum de nós conseguiu viver. Perfeita obediência. E só por isso ele pôde morrer em nosso lugar." Isaías 53:5 profetiza: "Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados." A cruz não foi um teatro, foi substituição penal. Ele não morreu como mártir, ele morreu como nosso substituto. O castigo que era nosso caiu sobre ele. O cálice da ira de Deus, que estava destinado a nós, foi bebido por Cristo até a última gota. Ali, o pecado foi punido. A justiça foi satisfeita. A misericórdia foi liberada. Alguns dizem: por quê? Deus não simplesmente perdoou? Porque Deus é justo. Ele não pode ignorar o pecado. A penalidade precisava ser paga. Mas ele escolheu pagar com seu próprio sangue. Romanos 3:25-26. A quem Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça. A cruz foi a demonstração pública da justiça de Deus. Deus não poupou nem mesmo seu próprio Filho para que fôssemos poupados. O Pai esmagou o Filho para salvar os inimigos. Muitos falam dos cravos, da coroa de espinhos, da flagelação. Mas o maior sofrimento de Jesus não foi físico, foi espiritual.
Mateus 27:46 registra o grito mais profundo da cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, o Pai virou o rosto, a comunhão eterna foi rompida. O Filho sentiu o abandono que era nosso. Ali, ele foi feito pecado por nós. Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Na cruz, Cristo foi tratado como se fosse culpado de todos os pecados da humanidade, para que os eleitos fossem tratados como se fossem justos como ele. Colossenses 2:14 e 15 diz: E havendo riscado a cédula que era contra nós, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando deles na cruz. A cruz não foi derrota, foi vitória total. O inferno perdeu o domínio, o pecado perdeu o controle, a morte perdeu o aguilhão, o véu foi rasgado, o caminho foi aberto, a dívida foi paga, a redenção foi selada. Cristo não apenas morreu, ele ressuscitou. E a ressurreição é a prova de que o sacrifício foi aceito. O trono está ocupado. O Rei vive. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Você não é salvo por mérito, esforço ou moralidade. É tudo pela graça. Mas essa graça custou o sangue do Filho. Ela é gratuita para nós, mas foi caríssima para o céu. Nunca trate a salvação como algo comum. Nunca banalize a cruz. Cada gota de sangue derramada foi por causa do seu pecado. Cada espinho foi pelo seu orgulho. Cada cravo foi pela sua mentira. Atos 2:37 e 38. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos. Você não pode ouvir tudo isso e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. A cruz exige arrependimento real e fé verdadeira. Arrependimento é mudança de mente, de direção, de coração. É odiar o pecado que antes amava. É abandonar o trono e deixar Cristo reinar. Fé é confiar totalmente em Cristo, não nas obras, não em si mesmo, mas na obra completa da cruz. Mas entenda, quem rejeita Cristo escolhe ser julgado por suas próprias obras. E isso termina em condenação. Porque sem o sangue, sem arrependimento, sem novo nascimento, ninguém verá a salvação. A justiça de Deus é perfeita, ela é certa e ela será executada. Você pode zombar hoje, pode ignorar hoje, pode fingir que não é com você. Mas um dia, o tribunal celestial se abrirá e a sentença será eterna. Se você ainda está vivo, é porque a misericórdia de Deus te alcançou. Mas ela não durará para sempre. Arrependa-se. Volte-se a Deus. Abandone o pecado. Clame por misericórdia enquanto há tempo. Porque aquele que é justo também é fogo consumidor. Vivemos em uma geração que prega o siga seu coração, acredite em si mesmo, você é suficiente. Mas a Bíblia nos mostra uma realidade totalmente oposta. O coração humano é enganoso, o homem está corrompido e ninguém é bom por natureza. O problema do mundo não é político, nem econômico, nem social. O problema do mundo é o coração do homem. O ser humano não é uma vítima inocente da sociedade. Ele é o agente ativo da rebelião contra Deus. O homem não apenas peca, ele ama o pecado. A Bíblia é clara, estamos mortos espiritualmente. Não feridos, não doentes, mortos. Inaptos, incapazes de buscar a Deus por nós mesmos. Somos escravos do pecado. Jesus disse em Marcos 7, 21, 23, porque do interior do coração dos homens é que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura.
Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. O mundo quer tratar o pecado como comportamento. A Bíblia trata como natureza. O homem peca porque é pecador. Ele não precisa ser ensinado a mentir, a odiar, a se vingar. Isso já está dentro dele desde o nascimento. Efésios 2:1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Antes de Cristo, estávamos mortos, sem vida espiritual, sem discernimento, sem desejo por Deus. Vivíamos seguindo o curso do mundo, o príncipe das trevas e os desejos da carne. O pecado não era um erro, era o nosso estilo de vida, era o ar que respirávamos. O pecado não nos torna maus, revela que já somos maus. E essa é uma ofensa brutal ao orgulho humano, mas é a verdade que liberta. Coríntios 4:4 afirma: O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O homem sem Deus não consegue enxergar a verdade. Ele é cego, espiritualmente cego. Ele pode até ser intelectual, religioso, caridoso, mas está nas trevas. Ele ama o pecado, odeia a santidade e rejeita a verdade. Ele vive escravo dos próprios desejos, da opinião dos outros, do sistema do mundo. E João 8:34 reforça: Em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Romanos 8:7 diz: A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O homem sem o Espírito não apenas ignora Deus, ele é inimigo de Deus. Ele rejeita a autoridade divina. Ele se rebela contra os mandamentos. Ele despreza a palavra. Mesmo que esteja dentro da igreja, se não for regenerado, ele odeia a luz e ama as trevas. A mente carnal não pode agradar a Deus. Suas boas ações não são suficientes. Suas caridades não o justificam. Sua religião não o salva. Quantas vezes ouvimos frases como: no fundo todo mundo tem um lado bom. Deus conhece meu coração. Eu não mato, não roubo, sou uma boa pessoa. Jesus não disse: é bom nascer de novo. Ele disse: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. A cruz não foi o fim, foi o início. O Evangelho não apenas nos perdoa, nos transforma. O novo nascimento não é opcional, é essencial. E ele não é um esforço humano, mas uma obra sobrenatural de Deus no coração do homem. João 1:12-13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ninguém nasce de novo porque quis. Ninguém se converte por lógica, influência humana ou decisão emocional. O novo nascimento é obra exclusiva de Deus. É um milagre no coração. É o Espírito Santo dando vida a quem está morto. Você pode mudar de religião e continuar morto. Pode virar frequentador de igreja e continuar morto. Mas quando nasce de novo, tudo muda. Tito 3:5. Não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A regeneração é o ato pelo qual o Espírito tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Ele muda seus afetos, seus desejos, sua natureza. O que antes era pesado, orar, ler, obedecer, agora se torna prazer. O que antes era desejável, pecado, orgulho, vaidade, agora causa repulsa. Você não se força a amar a Deus, você passa a amá-lo. É natural porque houve um novo nascimento. Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
O Evangelho não vem para te ajudar a melhorar, vem para te matar e te fazer nascer de novo. A verdadeira conversão não é parar de beber ou começar a ir na igreja. É uma troca de senhorio. Antes você era seu próprio Deus. E agora Jesus é seu Senhor. É um rompimento definitivo com o velho homem e o nascimento de um novo ser gerado por Deus. Muitos pensam, se eu tiver fé, então Deus vai me regenerar. Mas a Bíblia ensina o contrário. Primeiro Deus regenera, depois você crê. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Efésios 2,8. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé que você tem é presente. O novo nascimento antecede qualquer movimento humano. Ele nos capacita a crer, a se arrepender, a obedecer. Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento não é só se sentir mal, é uma mudança profunda de mente, coração e direção. E a fé não é apenas acreditar, é confiar e se entregar totalmente. Esses dois frutos, arrependimento e fé, são inseparáveis. Onde há novo nascimento, há transformação real. E onde há transformação real, há frutos visíveis. Mateus 7, 17, 18. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos. Não há como alguém ser nascido de novo e viver como antes. A graça que salva é a mesma que transforma. O crente verdadeiro odeia o pecado. Ele pode cair, mas não consegue permanecer no lamaçal. Ele luta, chora, resiste, porque agora tem nova natureza. Gálatas 5:22 descreve os frutos do Espírito: amor, paz, domínio próprio, mansidão, não perfeição, mas evidência. João 10, 28, 29. As minhas ovelhas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quem nasce de novo não volta a ser morto. A salvação é eterna, porque não depende do homem, e sim de Deus. Os que verdadeiramente foram regenerados perseverarão até o fim. Isso não é desculpa para viver no pecado, é segurança para viver em santidade. Deus guarda os seus. Ele começa e termina a boa obra. Você nasceu de novo? Glória a Deus. Mas o novo nascimento é só o começo. Agora vem a caminhada. Agora vem a estrada estreita, os passos firmes, as batalhas da fé. Agora vem a santificação. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu amigo, preste atenção nisso. Sem santificação, você não verá Deus. Sem santificação, sua vida cristã é falsa. Sem santificação, não há céu. E isso não é obra sua, é obra de Deus em você. Mas exige rendição, obediência e perseverança. Se você realmente foi salvo, então a santificação será visível na sua vida. O mesmo Deus que salva, santifica. O mesmo Espírito que convence, transforma. O mesmo Cristo que perdoa, purifica. Tessalonicenses 4:3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Santificação não é opção para crentes maduros. É obrigação para todo verdadeiro filho de Deus. Ao contrário do novo nascimento, que é instantâneo, a santificação é um processo. Você não acorda perfeito, mas começa a ser moldado dia após dia pelo Espírito Santo. Provérbios 4:18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você tropeça? Sim. Você cai? Às vezes. Mas você se levanta. Você continua. Você resiste, porque agora você pertence a outro Senhor. Filipenses 2:12-13.
Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Deus te dá o querer, Deus te dá o poder. Mas você precisa andar, você precisa negar a si mesmo, você precisa crucificar a carne. Santificação não é ficar sentado esperando um anjo tocar em você. É tomar sua cruz todos os dias. É se render, é obedecer, é dizer não para o pecado, mesmo quando todo o seu corpo quer dizer sim. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A santificação é uma separação. Você não pertence mais ao mundo, você pertence a Cristo. O mundo diz, siga seu coração. Jesus diz, negue-se a si mesmo. O mundo diz, viva por prazer. Jesus diz, viva por obediência. Santificação é parecer mais com Jesus e menos com o mundo. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você não pode se santificar sozinho, mas você pode andar no Espírito. Você pode cultivar a comunhão, a oração, a palavra, e o Espírito vai produzir fruto, fruto que glorifica a Deus. Esse é o retrato espiritual da humanidade. Todos se desviaram, todos pecaram, todos se tornaram inúteis. Isso significa que por nós mesmos não temos esperança. É como um homem morto num caixão tentando sair sozinho. Não existe autoajuda espiritual. Não existe força de vontade suficiente. Ou Deus nos ressuscita, ou continuamos mortos. Enquanto você continuar achando que é uma boa pessoa, você continuará longe da graça. Deus não salva justos, Ele salva pecadores. Arrependidos, Ele não veio chamar os saudáveis, veio buscar os doentes. O primeiro passo para a salvação é reconhecer sua falência, sua podridão, sua miséria, e então clamar, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus não veio para massagear egos, Ele veio para quebrar corações e dar nova vida. E se você ainda sente dor pelo pecado, se você ainda tem medo de ser condenado, isso é sinal de que o Espírito Santo ainda está te chamando.